não nasceu em Betlehem, não cresceu na Galileia, não operou os milagres, os sinais messiânicos, não entrou em Jerusalém montado num jumento ou sequer veio nas nuvens do céu, né, para receber todo o poder, para redimir a Israel. São várias profecias, muitos falsos messias dentro do próprio povo judeu surgiram na história. Messias falsos que até foram proclamados por grandes rabinos do judaísmo atual. Esses rabinos que fizeram parte de toda a história do povo judeu como autoridade dentro da questão dos comentários do Talmud, da produção do Talmud. Mas isso não é um fator importante para descredibilizá-lo, até porque nem se menciona quais foram esses falsos messias, esses Mashiach Sheker, que é assim descrito pela tradição judaica. Mas o único que permanece sendo acusado de ser um Sheker, de ser falso, é Yeshua de Nazaré. E hoje nós vamos ver aqui nesse vídeo. Por isso é muito importante que você vá até o final comigo. Vou mostrar para vocês todos os outros rabinos que se autoproclamaram ou foram proclamados como Mashiach, como Messias, mas se comprovou na história que eram falsos e trouxeram danos para o judaísmo. Fique conosco aqui, eu sou o Rabino Yosef Baruch, trazendo mais esse vídeo muito importante para você. Shalom, shalom, queridos Haverim, estamos de volta aqui no nosso canal Rabino Yosef Baruch, trazendo mais um vídeo para vocês. E esse vídeo, um vídeo que eu tenho certeza vai trazer bastante conhecimento para todos aqueles que desejam conhecer mais sobre o judaísmo, sobre a messianidade de Yeshua, ou seja, Yeshua como o Messias único e verdadeiro de Israel. Diante de tantas acusações de que ele é falso, de que o povo judeu espera outro Messias porque Yeshua não se encaixou no perfil messiânico, os variados vídeos que existem na internet, por que os judeus não creem em Jesus, por que Jesus não pode ser o Messias de Israel, e aí trazem uma lista de contradições aparentes, de que ele não se encaixou no perfil messiânico, mas que na realidade ele foi o Mashiach Sheker, ou seja, um falso Messias. E que ele trouxe muito dano para o povo de Israel. Bom, hoje aqui nesse vídeo nós vamos ver se na realidade Yeshua trouxe muitos danos para Israel, se ele realmente foi o Mashiach Sheker, ou se na realidade não querem te contar o que passou na história. Não querem te contar os variados messias falsos que apareceram na história dentro dos judaísmos. Uns que se autoproclamaram Mashiach, se autoproclamaram Messias, e outros foram proclamados pelos outros. Bom, hoje aqui você terá a oportunidade de conhecer mais, por isso eu já peço você que deixe aqui o seu like nesse vídeo, compartilha o vídeo para que mais pessoas possam conhecer essas histórias, essa verdade absoluta, e se inscreve aqui no nosso canal se você não é inscrito e aciona o sininho para que você possa ser recomendado sempre, né, que nós colocarmos mais um trabalho, mais um vídeo aqui, para você estar sempre inteirado dos assuntos que nós colocamos aqui no nosso canal. Bom, dito isto, convido você a ir aqui ao nosso material que já preparamos para vocês. Vamos lá. O Mashiach Sheker, o falso Messias no judaísmo. Em tempos de perseguições aos discípulos de Yeshua e ao movimento do judaísmo messiânico, acusações são feitas acerca de Yeshua de Nazaré como um Mashiach Sheker, um falso Messias. Mas o que não te falam, o que escondem de você, pois não é bom para o judaísmo rabínico expor tais erros, é que existiram no judaísmo rabínico figuras
que foram proclamadas como Messias e outros rabinos que se autoproclamaram Messias. E até hoje são considerados e honrados no meio religioso, e isso não os desqualificam como sábios do judaísmo e dignos de crédito. Esses que nem sequer cumpriram uma única profecia de todas as escrituras sagradas. Mas a Yeshua, que preenche perfeitamente, plenamente, completamente todos os requisitos proféticos, continua sendo desprezado e seus discípulos perseguidos e também rejeitados por proclamá-lo como Mashiach Amiti, o verdadeiro Messias de Israel. Aqui trazemos alguns destes que, no decorrer da história, foram proclamados e os que se autoproclamaram Messias no judaísmo tradicional. Vamos começar com Shimon Bar Kokhba, ali de 132 a 135, também conhecido como Bar Koziva, que aqui vale ressaltar a diferença do nome dele de Shimon Bar Kokhba, no aramaico de Kohav, estrela no hebraico, Kohav, no aramaico vai Kokhba. Então Bar Kokhba seria filho da estrela. Mas na realidade ele ficou conhecido como Bar Koziva. Koziva de Kezivá, mentira. Então, filho da mentira. Então é só para você saber que se trocou o nome, né? Então, conhecido como Bar Koziva, dirigiu mais de 200 mil soldados na grande revolta dos judeus contra os romanos entre os anos de 132 a 135 da Era Comum, ou seja, depois de Yeshua, depois de Cristo. Durante esta revolta, o Rabi Akiva, uma grande personalidade, um dos pais do judaísmo, proclamou Bar Kokhba como Mashiach, como o Messias. Os líderes religiosos do momento claramente esperavam o líder militar que libertasse Jerusalém e reconstruísse o Beit HaMikdash, o templo. Bar Koziva reinou por 2 anos e depois disse aos rabinos: Ani HaMashiach, eu sou o Messias. Entretanto, o rabino Rambam Maimônides declarou, descartando por completo as palavras dos sábios, dizendo: não se deve assumir que o rei Messias vai operar milagres e maravilhas, trazer novos fenômenos ao mundo, ressuscitar os mortos ou operar outras façanhas semelhantes. Claro que aqui, vamos aqui a um adendo, ele está fazendo uma crítica clara e bem aberta a Yeshua, porque Yeshua trouxe milagres ao mundo. Ele ressuscitou os mortos, ele curou os enfermos, ele libertou os cativos e oprimidos de Satanás. Então, Rambam está fazendo uma crítica que nós não devemos esperar que o Messias vai fazer milagres, ressuscitar os mortos, tá? Então, isso já é para descartar a pessoa de Yeshua, a figura de Yeshua, como o Messias verdadeiro. Então, continua, ele diz: isto definitivamente não é a verdade. Prova disto se pode encontrar no fato de que Rabi Akiva, um dos mais grandes sábios da Mishnah, foi um dos partidários do rei Bar Koziva e o descreveria como rei Messias. Ele e todos os sábios de sua geração consideraram que ele era o Messias até que o mataram. Vou ler de novo. Veja o erro dos sábios. Ele e todos os sábios de sua geração, palavras de Rambam, palavras de Maimônides, todos os sábios de sua geração consideraram que ele era o Messias até que o mataram. E uma vez morto, se deram conta de que ele não era o Messias. Mais tarde, Bar Koziva morre na revolta e traz um grande mal ao povo judeu. Rambam, mais tarde, se contradiz também ao falar sobre os milagres, sinais e maravilhas que o Mashiach trará quando ele, de forma sobrenatural, reunir os dispersos de Israel. Então, queridos, veja que eu costumo dizer
que as argumentações do judaísmo rabínico são tendenciosas. Tendenciosas porque dentro de uma cadeia de tradição que se opôs a Yeshua de Nazaré, então continua, permanecem os mesmos argumentos, sempre contrário à pessoa de Yeshua. Mas na realidade não se pode esconder os fatos, não se pode rejeitar a verdade da história de que Yeshua realmente transformou o seu tempo. Ele transformou os dias em que ele esteve aqui. Ele operou grandes coisas, ele mudou a sociedade. Todos o viam como um grande rabino, um grande pregador, alguém que estava fazendo uma grande diferença na sociedade judaica. E isso, é claro, ameaçou, intimidou aquela liderança corrupta daqueles dias. E digo isto baseado nas fontes históricas, tal como o próprio Talmud, tal como o livro de Flávio Josefo, também de Fílon de Alexandria e outros historiadores, de que realmente o século I foi um século, principalmente os dias de Yeshua, até a destruição do templo, foi lamentável. Ou seja, o judaísmo que ali estava vivendo em corrupção. E Yeshua veio transformar esse ambiente. Ele veio denunciar o pecado, ele veio incomodar essa classe de líderes que não temiam a Deus. Não estamos generalizando, claro, porque havia muitos tzadikim naquele tempo, muitos hassidim, muitas pessoas tementes a Deus, muitos piedosos, e boa parte deles também creram em Yeshua como o Mashiach, tal como está registrado em Atos dos Apóstolos, que muitos sacerdotes também obedeceram à fé, ou seja, seguiam a fé em Yeshua. Então, sim, Yeshua movimentou o século I e causou uma grande transformação. Agora, Yeshua trouxe mal sobre o povo judeu? Vamos pensar comigo que Yeshua foi executado, primeiro traído pelo seu discípulo mais íntimo, depois entregue, apresentado ao Sanedrim, ou melhor, parte do Sanedrim, do Sinédrio, que era composto metade de perushim, fariseu, e metade de seduquim, saduceus, e no dia do julgamento de Yeshua, ou seja, de todo aquele rolo que nós vemos ali na Brit Hadashah no Novo Testamento, aquela coisa clandestina. Pegaram ele à noite, levaram ele, julgaram ele, sem a presença dos perushim, dos fariseus, e logo entregaram a Pilatos. Então, todo esse jogo, né, ele foi traído pelo seu discípulo íntimo, Yehudá, Judas, depois entregue aos sacerdotes que humilharam ele, depois entregaram ele ao romano, que depois entrega a Herodes, volta para o romano, e ali ele é condenado num tribunal romano à execução ou à crucificação. Então, nós vemos que ao morrer Yeshua, ele morre, ressuscita ao terceiro dia para cumprir as profecias, e depois de passar 40 dias com seus discípulos, que praticamente toda a Sefirat Omer, toda a contagem do Homer, ele passou com seus discípulos, ele sobe aos céus e se assenta à direita do Todo-Poderoso nas alturas. E o que passa aqui embaixo? O que passa aqui embaixo é que seus discípulos são perseguidos. O que passa aqui embaixo é que, à medida com que os seus discípulos são perseguidos, eles mais crescem. Cada vez mais judeus seguem a Yeshua de Nazaré, enquanto que hoje as vozes do judaísmo tradicional querem provar para você que eles sumiram, que eles desapareceram, porque era uma seita que não deu certo. O contrário, eles sumiram porque foram perseguidos e mortos. Não foi porque não deu certo, foi porque foram perseguidos e mortos. E, na realidade, eles foram perseguidos internamente pelos seus próprios irmãos judeus, quanto também externamente pelo próprio Império Romano. Então, se foi uma grande oposição. Agora, a pergunta que fica é: que dano Yeshua de Nazaré trouxe ao povo judeu no século I, no século II, no século III? Nenhum. Ninguém foi morto por causa de Yeshua, ninguém, no sentido de trazer uma desgraça sobre o povo judeu. Não se pode colocar a culpa do templo ser destruído, do povo ser morto, de muitos discípulos do Rabi Akiva serem mortos em cima de Yeshua, quando na realidade a culpa foi de Bar Kokhba, quando na realidade a culpa foi de Rabi Akiva, que com a proclamação de Bar Kokhba, esse Mashiach Sheker, ou seja, esse falso Messias, trouxe ira sobre o povo de Israel, fazendo com que os romanos matassem, assassinassem todos os seus discípulos. Uma grande desgraça. Claro, uma grande perda para Israel. O próprio Rabi Akiva foi executado com um rolo da Torá, lastimável, claro,
é nosso irmão, né? É um filho de Israel, mas lamentavelmente, esse foi o preço que ele pagou por proclamar Bar Kokhba como um Mashiach, que na realidade era o falso. Então, quem trouxe dano sobre o povo judeu? Yeshua de Nazaré? Não. Ele não trouxe dano, ele trouxe vida, ele trouxe transformação, ele trouxe libertação, ele trouxe redenção para o seu povo. Mas as coisas tiveram que correr o seu curso segundo as profecias, como foi dito, predito pelo eterno Deus através dos santos profetas. Mas vamos continuar aqui, porque ainda há mais para nós vermos aqui, ou seja, há muito mais. Vamos lá. Como nós mencionamos, essas fontes vêm dos escritos de Rambam. E aqui eu quero deixar para vocês as referências. Masechet Sanedrin 93b vai falar sobre esse tema. E também vocês podem ver a referência do Mishnei Torah em Hilchot Melachim 11, na terceira regra de Rambam, de Maimônides. Bom, o outro que nós temos aqui, o outro Mashiach Sheker, o outro falso Messias, era Rabi Moshe de Creta, do século V depois de Yeshua. O Rabino Moshe de Creta foi outro Mashiach Sheker, um falso Messias, que viveu no século V da Era Comum. E ele prometeu uma passagem direta à terra de Israel através do mar, tal como fez Moshe, nosso mestre, quando partiu o Mar Vermelho. Durante o Pêssar, muitos dos seguidores do Rabino Moshe, saltaram ao mar e perderam suas vidas ao segui-lo, porque tentavam ir para Israel saindo de Creta, da ilha de Creta. Segundo alguns relatos, o Rabino Moshe se afogou também no mar. E com isso, se uniu à lista dos falsos messias que vieram depois do verdadeiro e único Messias de Israel, Yeshua de Nazaré. Então, vocês conseguiram perceber? Rabi Moshe de Creta também foi um falso Messias, que liderou muitos judeus. E veja que dano ele provocou, quantas pessoas morreram por causa dele. Então, quem é que na realidade trouxe mal sobre o povo judeu? Temos também a figura de Rabi Sarni, do ano 720 da Era Comum, se apresentou na Síria, ou seja, fora da terra de Israel, e proclamou o exílio de todos os muçulmanos da terra de Israel. Quando foi preso, disse às autoridades muçulmanas que estava tratando de enganar seu próprio povo. Ele foi entregue às autoridades judaicas para enfrentar o julgamento. Referências Enciclopédia Judaica da At Shaarei Tzedek. Então veja aqui mais um rabino que se autoproclama o Messias e traz dano ao seu povo e que no final também foi comprovado uma farsa ali sendo entregue e ainda querendo colocar culpa sobre o seu próprio povo, sendo entregue às autoridades muçulmanas. O outro rabino que temos nessa lista é Abu Ezi, do ano 744 a 750, ali também da Era Comum. Também conhecido como Ovadia ben Yitzhak, foi mais um falso Messias que viveu na Pérsia, veja, outro também fora da terra de Israel, entre os anos 744 e 750 da Era Comum. Foi um desastre que nunca aprendeu a ler ou a escrever corretamente, mas que publicamente se declarou o Messias prometido a Israel. Ou seja, mais um outro rabino que se autoproclamou Mashiach. Referências aí, Haskim Gili, Falsos Messias dentro do povo judeu, parte A. A lista não para. Even Arié de Córdoba, 1118. O falso profeta Even Arié de Córdoba também foi identificado como falso Messias no ano 1118 da Era Comum, mencionado na carta aos judeus do Iêmen por Rambam. Então você tem aí Rabino e Ben Avraham, a essência da teologia judaica, volume 2, Jerusalém, Keren Ahavah Meshechit, 2002, 111. Mais um outro rabino dessa lista, que também se identificou ali como Messias, sendo também entrando na lista dos falsos Messias. E esse também fora da terra de Israel, lá na Espanha. O outro é o Shlomo Krai, 1121 da Era Comum. 3 anos depois, o falso profeta Shlomo Krai apareceu na terra de Israel como um falso Messias.
deu uma profecia de que todos os judeus da diáspora regressariam à terra de Israel durante seus dias. E o que, é claro, não aconteceu, logo, então, foi caracterizado como um falso Messias. Logo depois veio David al-Roi, de 1160. O falso Messias David al-Roi fez sua aparição no ano de 1160 da Era Comum, no norte do Iraque, outro fora da terra de Israel. E o seu movimento messiânico esteve ativo no Iraque, no Irã e no Kurdistã. O foco deste movimento era estabelecer-se contra o Islã. Conclusão: fracasso, morte, dano para o povo judeu fora da terra de Israel. O próximo da lista, Avraham Abulafia, 1240. Quem não conhece Avraham Abulafia? Que nasceu em Saragossa em 1240, da Era Comum. E se mudou para a Itália, onde estudou filosofia com grande ênfase no Guia dos Perplexos de Rambam. Mais tarde, depois de regressar à Espanha, dedicou-se ao estudo da Kabbalah e o Sefer Yetzirah. De acordo com ele mesmo, quando completou 30 anos de idade, recebeu uma revelação que devia reunir-se com o Papa e discutir com ele assuntos relacionados ao judaísmo. E na noite de Rosh Hashanah, em 1280, ele se apresentou em Roma, mas o Papa recusou a vê-lo. E em 1281, ou seja, o ano seguinte, ele declarou publicamente que era o Messias, com muitos seguidores ao seu redor. Morreu em 1291 com um impacto e reconhecimento limitado. Então veja aí, mais um grande rabino do judaísmo que se autoproclamou um Messias, mas não perdeu seu status de grande rabino do judaísmo tradicional. Então, sempre vem essa questão de críticas a Yeshua, aos seguidores de Yeshua, aos antigos chamados nazarenos, ou a seita do caminho, os ebionitas, hoje sendo caracterizado pelo judaísmo messiânico, falsos judeus, falsos, essa seita, né, que está querendo ressurgir. Ou seja, isso aconteceu lá no século I, está acontecendo agora, mas ninguém conta para você o que aconteceu no meio da história, né? Não, não menciona isso porque não vale a pena mencionar que no judaísmo houve muitos erros, né? Muitas proclamações de Messias que não eram verdadeiros, muitos seguiram esses falsos Messias e se prejudicaram, ou seja, muitos morreram, muitos foram torturados, muitos perderam suas vidas, perderam seus bens, muitos foram exilados. E muitas vezes se coloca isso na conta de Yeshua de Nazaré, quando na realidade, quando você olha a história, não aconteceu nada disso por causa de Yeshua. Não estamos falando aqui do período medieval, quando a igreja, ali no século IV, proclama o cristianismo como fé do império e aí depois passa a atacar os judeus em nome de Cristo. Isso já é uma outra questão, porque já é uma religião formada em nome de Cristo, em nome do Messias de Israel. Então, assim, aí eu posso dizer que realmente se apropriaram das palavras daquele judeu, daquele rabino, e criaram uma nova religião, né? Não é o que estão falando de nós hoje, porque o judaísmo messiânico é judaísmo, a fé de Israel, a fé da Torá. O judaísmo messiânico tem buscado ensinar, ou seja, a mesma coisa que foi ensinado pelo Messias, Yeshua de Nazaré, a mesma coisa que foi ensinado pelos seus discípulos. Ao quê? A cumprir as mitzvot, os mandamentos da Torá, a cumprir os preceitos de Deus, os caminhos de Deus. E tudo que é de bom da tradição judaica, viver as boas tradições. E, em especial, seguir os ensinamentos, as interpretações do nosso Mashiach Yeshua e dos seus discípulos, né? Mas, quando olhamos para a história, nós não vemos que ele trouxe as mesmas desgraças que esses falsos messias trouxeram na história. Mas não para aqui, vamos avançar um pouquinho mais. Então, na nossa lista temos Rabino Avraham ben Nissim, um falso messias, Avraham ben Nissim,
viveu ao redor de 1310 da Era Comum, e seus seguidores o chamavam de Hanavi Mevilá, o profeta de Vila. Nas referências você tem aí Rabino Shlomo Ben Aderet, o livro de perguntas e respostas. Mais outro que entrou para a lista dos falsos messias, Abraham Ben Nissim. Também o Rabino Moshe Botarel, 1393, da Era Comum. E em 1393, o Rabino Moshe Botarel, que escreveu um famoso comentário sobre o Sefer Yetzirah, jurou que o profeta Elias havia aparecido para ele e dito que ele mesmo era o Messias prometido a Israel. Veja que loucura! Isso está registrado na referência aí, doutora Haron Yelnik, Beit Midrash, Leipzig, Nias, 1853, de 141 a 143. Queridos, mais outro que entra para esta lista dos falsos messias, Rabino Moshe Botarel, que jurou que o profeta Elias disse para ele que ele era o Mashiach. Bom, e o mais catastrófico, que a gente pode dizer assim, mais catastrófico, mais horrível de todos, foi o Shabbatai Tzvi, ali em 1666 da Era Comum. Nascido em Izmir, na Turquia, é considerado um dos mais famosos dos falsos messias do povo judeu. Em sua juventude, envolveu-se plenamente no estudo da Kabbalah e o Zohar. Natan Ha'azati o convenceu de que ele era o Messias, com milhares de outros que o seguiam, que o viam como o ungido. No ano de 1666 da Era Comum, quando foi preso pelos otomanos, foi-lhe dada a opção de morrer ou converter-se ao Islã. E ele optou por converter-se ao Islã sob o nome de Aziz Muhammad. Uma grande farsa. Mais um que entrou para a lista do Mashiach Sheker. Queridos, esse foi da lista aí, desses do passado, foi o pior, porque se converteu ao Islã. Imagina uma coisa dessa, que coisa horrível é para um judeu ali que se converteu e se tornou muçulmano, né? Nós vamos ver agora um que não há um registro muito autêntico, tão evidente que diga que, sim, que ele se autoproclamou Mashiach, mas quando proclamado, ele nunca negou, ele nunca confirmou, mas também nunca negou. Isso surgiu até um memezinho dentro do próprio judaísmo com isso. Ele nunca confirmava que era e também nunca negava. Porém, os seus discípulos continuam até hoje, muitos deles continuam até hoje considerando ele o Mashiach. E estamos falando de Menachem Mendel Schneerson, de 1902 a 1994. Nascido em 1902 em Nikolaev, atual Ucrânia, naquele tempo ainda Império Russo, filho de um rabino respeitado, Levi Yitzhak Schneerson, recebeu educação profunda no Talmud, Kabbalah e também conhecimento secular. Ele estudou engenharia. Com a ascensão do nazismo na Europa durante a Segunda Guerra Mundial, chegou aos Estados Unidos em 1941. Tornou-se o sétimo líder do movimento Chabad Lubavitch em 1951, com sua sede no Brooklyn. Realizou uma mudança no judaísmo e produziu milhares de ensinamentos. Após a sua morte, parte de seus seguidores passou a vê-lo como Mashiach e até hoje é visto assim por parte dos seus seguidores. Ou seja, muita gente o considera Mashiach. Mas o que eu posso dizer de que é mais um que foi proclamado Mashiach, não cumpriu as exigências proféticas, nunca foi a Israel, não nasceu em Israel, não nasceu em Beit-Lehem, não cresceu na Galileia, não operou os milagres, os sinais messiânicos, não entrou em Jerusalém montado no jumento ou sequer veio nas nuvens do céu, né, para receber todo o poder, para redimir a Israel. São várias profecias que não têm como ser cumpridas na vida desse grande rabino para o povo judeu, que realmente foi um grande rabino para a sua comunidade no seu tempo, mas não se encaixa no perfil messiânico. Mas
É o Rabi Menachem Mendes Schneerson. Ora, é o Rebbe. Todos, então, que assim o proclamam, todos os que o proclamam Mashiach, nunca vão ser censurados, pois eles são judeus e podem proclamar o Menachem Mendes Schneerson Mashiach, e está tudo bem. Mas se você disser que outro judeu chamado Yeshua ben Yosef de Nazaré é Mashiach, heresia, isso é idolatria, não pode. Não se pode falar de Yeshu, né? Então, assim, veja como é tendencioso os argumentos, né? Bom, ainda temos aqui para compartilhar com vocês, já estamos chegando ao final do nosso shiur, e realmente eu trago para vocês aqui uma linha do tempo que vai ajudar você a entender melhor, né? Eu coloquei aqui Rabbeinu Yeshua ben Yosef de Nazaré, ano 30 da Era Comum, terra de Israel. Então esse é o tempo em que o nosso verdadeiro e único Mashiach de Israel, ele chegou, tá? Mas veja que antes dele vieram dois. Na realidade, Shimon de Pereia, ele é do ano 4 antes de Yeshua, tá? Antes de Yeshua. E ele era da terra de Israel, foi considerado ali um grande líder, tal como uma presença messiânica na terra, mas foi morto. E os seus seguidores foram dispersados. Já Yehudá Hagalili, né, Judas o Galileu, ele é do sexto ano depois, ou seja, da Era Comum, ou seja, Yeshua já tinha nascido, mas ele ali deveria ter entre seus 6, 7 anos, e apareceu essa figura na terra de Israel, chamada Yehudá Hagalili, né, Judas o Galileu, e também depois ele foi morto e os seus discípulos dispersados. Agora, depois que Yeshua cresceu, o seu ministério passou, morte, ressurreição e ascensão aos céus, apareceu Teuda. Teuda, que é de 44 a 46, né, é conhecido como Teudas, também fez uma grande revolução, mas também a sua revolução foi dizimada ali por Roma e se demonstrou ali ser um falso Messias. Na lista chega Bar Kokhba em 132 a 135, como nós vimos a sua história aqui, também foi esmagada a revolta. Depois dele veio Moshe de Creta no século V, lá da ilha de Creta. Depois Sarni, em 720, da Era Comum, também fora de Israel, da Síria. Depois dele veio Abu Izi, de 744 a 750 da Era Comum, também lá da Pérsia, ou seja, fora da terra de Israel. Logo depois dele veio Evenarie de Córdoba, 1118, também de Espanha, fora da terra de Israel. Shlomo Crai, de 1121, esse já foi dentro da terra de Israel, mas também se mostrou um falso Messias. Depois dele veio David al-Roi, em 1160, lá do Iraque, também fora da terra de Israel. Depois dele veio Abraham Abulafia, de 1240 a 1291, também Espanha e Itália, fora da terra de Israel. Depois dele veio Avraham Ben Nissim, 1310, também fora da terra de Israel. Moshe Botarel, em 1393. Shabbatai Tzvi, 1666, da Turquia. E, por fim, na nossa lista, nós colocamos o Rebbe Menachem Mendes Schneerson, de 1902 a 1994, USA, Estados Unidos da América. Vocês percebem a lista? A lista de falsos messias anterior ao verdadeiro, Yeshua de Nazaré, e posterior ao verdadeiro. E agora a pergunta que eu faço a vocês, dê uma olhada nessa lista. Queridos, por favor, ponha a sua atenção nessa lista e me responda com toda sinceridade. Qual movimento de todos esses falsos messias permanece até hoje? Me diga quais discípulos desses falsos messias permanecem até hoje. Me diga qual desses rabinos que se autoproclamaram ou foram proclamados messias permanece até hoje. Claro que você vai me dizer o Menachem Mendes Schneerson, o Chabad, né? Permanece até hoje. É um movimento moderno. Agora, de todos os outros que nós vemos do passado que permanece desde o século I, aqui estamos nós, né? Judeus messiânicos, e que vai agregar não só judeus, mas não judeus. Então nós temos desde lá de trás, vivendo nas sombras, vivendo, tendo que viver ou dentro do cristianismo, porque
não daria para ter Yeshua dentro do judaísmo? Ou tendo que viver no judaísmo, mas ocultando o Messias Yeshua, porque não se podia proclamar. Aqui no cristianismo não pode proclamar o judaísmo, viver a sua identidade, e aqui no judaísmo você não podia viver como judeu e ter a fé no Messias Yeshua. Mas esses eles permaneceram nas sombras toda a história até o dia de hoje. E é claro, com a permissão divina, renascendo de novo, século XVIII, século XIX, o judaísmo messiânico. É claro que esse é um termo moderno para poder expressar essa fé no Messias Yeshua, de judeus nascidos como judeus, judeus descendentes dos Binei Anussim e Marranos, da casa de Israel que estão regressando, e também de não-judeus. E aqui com essa historinha que ficam falando por aí, que saiu da igreja, era pastor, era padre. Claro, a sua herança, a herança dos Binei Anussim, a nossa herança, foi ser forçado no passado pela igreja de Roma a se converter ao cristianismo. Então, assim, é claro que a maioria dos meninos sim vão sair da igreja. Então, isso não tem nada a ver do que você está dizendo. Ou seja, isso não é prova de nada, né? Quer depreciar com isso, na realidade. Então, a diferença realmente é essa: daqueles que nasceram como judeus, de suas famílias que permaneceram com as tradições, mantendo as tradições durante as suas gerações, às vezes não plenamente, né? E os binenos, sim, que lamentavelmente, por causa de ser forçado, perseguido de um lado para o outro, acabaram se perdendo no meio do caminho, mas o Eterno tem trazido de volta, depois de tirado de vários escombros da história, retornando ao judaísmo com o Mashiach Yeshua. Então, você que está me escutando aqui, de fato estamos vivendo um momento muito especial, porque as palavras do grande sábio Hillel ecoam desde Maaseh Shlichim, de Atos dos Apóstolos, dizendo: olha, meu conselho para vocês é que se esse movimento aí, ele não é de Deus, ele vai acabar. Mas se ele for de Deus, ele não vai acabar. Vocês não vão conseguir parar. E cuidado, para vocês não se encontrarem lutando contra Deus. Essas foram as palavras do grande sábio Hillel para os seus companheiros da sua geração no século I. Bom, nós vamos chegando aqui ao final do nosso vídeo, que de fato um tema muito especial, que nos faz parar e pensar. E ao olharmos para o passado, vemos quantos pretensos messias apareceram. Muitos deles se autoproclamaram messias e foram recebidos por muitos de sua geração, e outros foram proclamados. Eles trouxeram, de verdade, muitos danos para o seu povo, com morte e cativeiro muitas vezes. Nenhum deles, repito, nenhum deles se encaixaram nas profecias sobre o Messias. Em toda a história da humanidade, em toda a história do povo judeu, em toda a história do judaísmo, ninguém cumpriu as profecias messiânicas, somente um, Yeshua ben Yosef de Nazaré. Ele cumpriu cada uma delas no que se refere ao Messias sofredor. Claro que alguém vai dizer aí, não, ainda tem guerra no mundo, cadê a paz do mundo? Cadê a fome que não acabou? Eu estou falando que ele cumpriu tudo que diz respeito ao Messias sofredor. Agora o aguardamos e dele somos testemunhas de que breve ele vem para cumprir o que dele foi dito pelos profetas sobre a Geulah Leumit. Yeshua de Nazaré, o verdadeiro e único Messias de Israel. Yeshua ben Yosef de Nazaré, o Mashiach Amiti, o verdadeiro Messias de Israel. Queridos, vamos chegando ao final do nosso vídeo. Peço a você que deixe o seu like aqui nesse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui se você não é inscrito. Compartilhe esse vídeo para que mais e mais pessoas possam chegar ao conhecimento dessa verdade tão maravilhosa, que é saber, conhecer que o verdadeiro Messias de Israel já veio e vai retornar muito em breve para cumprir o que falta das profecias a respeito dele, trazendo transformação a esse mundo e trazendo a Geulah Leumit para o seu povo Israel. Bom, queridos, de tudo que falamos aqui, de todo esse conhecimento histórico, eu quero fazer um convite a você
Você que tem desejo de aprender as Escrituras profundamente, aprender dentro de uma perspectiva cronológica, teológica profunda, dentro dos escritos originais das Sagradas Escrituras, dentro dos comentários dos sábios de Israel, dentro dos livros da tradição judaica, abordando o hebraico, aramaico, grego, eu convido você aqui na descrição do nosso vídeo a você entrar nos links que vão te levar à nossa ZIL, Azeite Yosef Yeshiva University. Você vai entrar em contato com a nossa secretaria e hoje mesmo você pode fazer a sua inscrição para vir estudar conosco. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Muitos são os feedbacks maravilhosos que temos recebido dos nossos alunos quando se formam, porque têm alcançado conhecimento profundo nas Escrituras. Então não deixe passar o tempo. Venha estudar conosco na nossa ZIL, na Azeite Yosef Yeshiva University. Já estamos esperando por você, você já é muito bem-vindo. Baruch Rabá. Ok? Bom, queridos, vamos terminando o nosso vídeo por aqui. Que o Eterno vos abençoe. Shalom Uvrahá e nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom a todos. Quantas vezes você já buscou um lugar seguro para aprender judaísmo messiânico e acabou frustrado? A verdade é que muita gente passa por isso, e talvez você também. Por isso existe a comunidade do Rabino Yosef Baruch, um espaço onde você encontra clareza, propósito e pertencimento. Aqui você encontra uma plataforma moderna, organizada e feita para quem quer entender de verdade Shabat, festas bíblicas, como usar o Sidur, liturgias e mitzvot e rotina da vida judaico-messiânica e muito mais. Tudo explicado de forma clara, acessível e com base na tradição rabínica, alinhado ao testemunho de Yeshua. É a Netflix do aprendizado judaico, vídeos, áudios, PDFs e cronograma de estudos. É uma jornada de reencontro, um caminho que fortalece, amadurece e reconecta você às suas raízes. Um lugar onde você aprende no seu ritmo, mas nunca caminha sozinho. Se o seu coração está pedindo, eu preciso disso, então este é o seu próximo passo. Entre agora, clique no primeiro link e faça parte da comunidade.